Olá, seja bem-vindo. Nós já ouvimos há algum tempo que em 2030 o número de idosos vai ser maior que o de crianças aqui no Brasil. Uma pesquisa realizada pelo IPARDES aponta que no Paraná isso pode ocorrer em 2028 e em Curitiba isso pode ocorrer já no final deste ano, em 2023. Sobre o assunto, eu converso com o sociólogo Leonildo Pereira de Souza. Ele trabalha no IPARDES e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Leonildo? Olá, tudo certo? Como que é feita essa pesquisa e projeção de números? Nós nos baseamos em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que traz informações sobre a natalidade, a mortalidade e também o saldo migratório entre emigrantes e imigrantes no território paranaense. É só o Paraná que faz uma pesquisa voltada para os municípios ou isso ocorre também em outros estados? Atualmente no Brasil são 5 estados que disponibilizam projeções demográficas para os municípios. São o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. E quais são os critérios específicos usados aqui no Paraná para fazer essa projeção da nossa população? Nós nos baseamos em dados censitários, os dados dos 2 últimos censos. Essa informação depois ela é desagregada por sexo e por faixa etária e a partir disso são feitas as taxas de fecundidade, as taxas de natalidade e o saldo migratório. E com base nessas 3 informações é projetado o crescimento da população por faixas etárias quinquenais. Essa projeção que vocês fizeram agora, vocês estão estimando números até que ano? Na nossa última revisão, a gente fez com um horizonte de 2040. E qual é a projeção, então, de idosos e crianças no Paraná até o final deste ano? Um total de 2.319.000 crianças de 0 a 14 anos e são esperadas 2.002.000 pessoas de 60 anos e mais de idade. E no caso de Curitiba? A expectativa é de que chegamos a 347 mil crianças de 0 a 14 anos e um total de 350 mil pessoas com mais de 60 anos de idade. Ou seja, nós teremos aproximadamente 3 mil idosos a mais do que crianças na capital paranaense. Nesse caso específico aqui de Curitiba, ou na pesquisa geral que vocês fizeram, já estão levando em consideração a expectativa de vida que foi um pouco reduzida devido à pandemia da Covid-19? O próprio IBGE, quando ele divulgou as 2 últimas tábuas de mortalidade do Brasil, a de 2020 e a 2021, eles também preferiram aguardar os dados do censo para atualizar as taxas de mortalidade. Então, a expectativa de vida que hoje a gente considera é uma expectativa de vida que ainda não está contemplado o efeito da Covid-19. E qual é a expectativa de vida média hoje aqui no Paraná de homens e mulheres? A expectativa do Paraná está em 77 anos de vida. Além de Curitiba, existem outros municípios no Paraná que também já estão com mais idosos do que crianças? Sim, esse é um movimento que vem acontecendo no estado já há alguns anos e nós temos alguns municípios menores que eles têm um envelhecimento populacional mais acentuado do que a capital do estado. Então, atualmente, a nossa estimativa é de que 202 municípios do estado já possuem um volume de população idosa superior à população de crianças, totalizando 51% dos municípios paranaenses. E em quanto tempo, então, essa inversão será no estado inteiro? A gente projeta que até 2028 o estado como um todo, né, a média do estado já será, haverá mais pessoas idosas do que crianças. Está havendo uma inversão mais rápida do que o previsto ou vocês já estavam estimando esses números? Esse movimento que a gente chama de transição demográfica, ele foi um movimento que demorou mais de um século para acontecer, por exemplo, em países da Europa. E aqui no Brasil ele está acontecendo numa janela de 30 anos. E o que explica essa aceleração aqui no nosso estado? As mulheres elas acabam postergando a maternidade, porque elas priorizam primeiro a escolaridade e depois a carreira delas no mercado de trabalho, certo? E ao postergar
essa maternidade, geralmente as mulheres acabam tendo um único filho, é o primeiro e o último. E isso contribui para uma queda da fecundidade. E a fecundidade, quando ela começa a cair, dificilmente ela faz um movimento de retornar ao patamar anterior. Para que a gente tenha uma população em crescimento, nós precisamos que a taxa de fecundidade esteja acima de 2,1. E atualmente a nossa taxa de fecundidade aqui do estado, ela está abaixo de 1,7. Então, esse número, assim, as famílias já tendem a encolher, né, ter menos filhos. E como a maioria das mulheres está postergando, adiando a maternidade, está tendo apenas um filho, isso não será suficiente para repor a população futuramente. E aliado a esse aspecto de queda da fecundidade, nós temos um outro que é o aumento da expectativa de vida. Pela melhoria das condições de saúde da população, pela melhoria das condições de vida, as pessoas passam a viver mais e esse aumento na expectativa de vida acaba contribuindo para que as pessoas de idade mais avançadas acabam tendo um crescimento em volume maior do que as pessoas de menores idades que ingressam, né, na sociedade. Em termos sociais, o que isso tudo significa, Léo? O aumento da expectativa de vida, ele nos coloca uma questão que as pessoas continuarão sendo ativas, né, para outros tipos de atividades, e também a gente tem essa questão da queda da fecundidade, em que a cada ano que passam, o número de nascidos vivos é menor. Ele reduz, então menos crianças nascem. E com isso a gente tem alguns efeitos. Por exemplo, na educação, o número de estudantes eles vem diminuindo a cada ano. Então a gente vem percebendo que o ingresso no sistema escolar, a cada ano ele é menos pressionado porque menos alunos ingressam no sistema. E por outro lado, o aumento da expectativa de vida, ele vai trazer algumas questões para serem enfrentadas, no sentido de a nossa previdência vai estar preparada para atender a todas essas pessoas que estarão vivendo mais. As nossas cidades, elas estarão adaptadas, acessíveis para uma população que estará envelhecendo. Então, o nosso próprio sistema de educação, ele pode começar a pensar em sair de uma perspectiva de quantidade, de aumento, né, aumento de escola, aumento de professores, para aumentar talvez a qualidade no sentido de um atendimento integral, né? Nós passamos a pensar em escolas integral, educação em tempo integral, para atender um volume menor de crianças que estarão ingressando. Um outro ponto que também assim socialmente vai ser bastante discutido é a questão do nosso sistema de saúde, né? O sistema de saúde ele vai ter que se adaptar cada vez mais a atender doenças desse ciclo de vida que passará a ser o predominante, que é o ciclo de vida das pessoas de mais idade. E aí vem todos os desafios de atender as principais causas de mortalidade que hoje atingem a população nessa faixa etária. São as doenças do aparelho circulatório, as doenças do aparelho respiratório e também as neoplasias e os tumores. Como esses dados podem auxiliar na implementação de políticas públicas? A sinalização é que a sociedade ela vai envelhecer, ela será uma sociedade com mais idosos e a partir disso a escolha das políticas públicas passa por uma escolha também junto à sociedade, né? De quais as escolhas que ela pretende fazer para atender e priorizar essa demanda da população que vai passar a contemplar a agenda do dia de políticas públicas. Então os dados, eles auxiliam em você já ter antecipadamente um volume de pessoas que serão potenciais demandantes de políticas públicas para atender as suas atividades. Seja por uma menor pressão, como no caso da educação básica, né? Ou seja por uma maior atenção, que seja no caso da previdência, da saúde e até mesmo em termos de acessibilidade, como nós vimos comentando anteriormente. Você acha que a gente está se preparando bem para essa mudança? Em termos demográficos, existe um fenômeno que é chamado de transição, que é o bônus demográfico ou a janela de oportunidades. O que isso significa? É um período da sociedade em que nós temos mais pessoas em idade ativa e menos pessoas em idade inativa ou dependente dessas pessoas em idade ativa, seja por serem crianças, seja por serem idosos.
E nesse momento nós estamos passando por essa janela demográfica em que nós temos mais pessoas em idade ativa. Só que essa janela ela está com um período para fechar já na próxima década. E quando nessa próxima década fechar a janela, nós passaremos a ter mais pessoas dependentes, ou seja, pessoas em idade inativa, do que pessoas em idade ativa. E essa dependência que vai passar a vigir na próxima década, ela será em decorrência do aumento do número de idosos. E o que isso significa? Significa que nós teremos menos pessoas em idade, por exemplo, de trabalhar. Teremos menos pessoas em idade ativa que vão sustentar tanto essas crianças quanto ajudar esses idosos na sua velhice. E qual a maneira que nós temos de reverter essa situação ou de tentar melhorar a situação? Uma delas passará pelo aumento da produtividade. E isso precisa que você tenha um aumento de escolaridade, porque com o aumento da escolaridade, o aumento do nível de instrução da população, você pode desenvolver outros serviços, outros trabalhos de maior valor agregado. E com isso você ter um aumento da produtividade para compensar uma diminuição da população que será a população em idade ativa que comporá a força de trabalho. Então, isso é uma coisa que nós deveríamos estar mais adiantados e não estamos, porque nós não conseguimos, enquanto sociedade, tanto paranaense quanto a brasileira, evoluir em termos de produtividade. E um outro fenômeno que nós temos que encarar e é a questão da previdência, né? Nós teremos, então, que preparar uma previdência para suportar esse maior número de pessoas no futuro que serão demandantes dessa política pública do sistema nacional. Então a gente poderia até arriscar dizer, Léo, que provavelmente nos próximos 10 anos aí a gente vai ter outra reforma na Previdência. Olha, eu arriscaria que sim, provavelmente a gente vai enfrentar algumas ainda pela frente, seja revisando as fontes de financiamento, né, revisando as contribuições, quanto também revisando a própria idade, né, porque com a expectativa de vida aumentando, presumível que também se aumente o tempo tanto de contribuição como de atividade. O que a gente pode aprender com os países que já estão vivendo essa situação de inversão de idosos com jovens? Todas as sociedades que passaram por isso, em que a fecundidade caiu, não se tem registro de uma outra sociedade que a fecundidade voltou aos patamares anteriores. Nós podemos olhar para o Japão, isso não aconteceu, podemos olhar para os países escandinavos, isso não aconteceu, para os países da Europa continental, também não, e aqui perto de nós eu costumo dizer que nós somos o Uruguai amanhã, né? Porque o Uruguai já está nesse movimento um pouco mais avançados do que nós. E aí então existem algumas estratégias, né? Uma das estratégias mais comuns é a política de incentivo ao filho, de você ter política de incentivo à natalidade, mas geralmente as pessoas que aderem a esse tipo de política aderem no seu primeiro filho, né? Então elas usufruem dos benefícios do primeiro filho e dificilmente elas vão ter outros filhos, o segundo, o terceiro, para usufruir novamente. Uma outra estratégia que é utilizada é a migração. Então, assim, tem países que mesmo sofrendo com isso são bastante restritivos à migração, o Japão é um caso muito claro a isso, e tem outros países que se abrem a uma migração, digamos, mais seletiva, né, porque selecionam um tipo de capacidade, um tipo de formação, um tipo de habilidade que esse país deseja ou que ele tem alguma lacuna, né? Alguns países fazem isso, como o Canadá, por exemplo, e outros países simplesmente abrem a migração sem fazer nenhum tipo de restrição para que com o ingresso de mais pessoas, né, você possa elevar a natalidade. Léo, obrigado pela entrevista. Mais do que importante, se o ano será o 2023 ou 2028, são as tendências, né? Então as macro tendências indicam que no médio prazo, nós seremos uma sociedade com menos crianças e com bem mais idosos convivendo conjuntamente. Mas agradeço a oportunidade. Obrigado. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.